Certo, pessoal? Então agora vamos continuar aqui. Nós já fizemos algumas configurações, né? Ah, Nosso sistema ele já está protegendo algumas rotas, né? Então aqui no Security a gente já definiu que as rotas WS, que ainda não existem, mas vão vir surgir, serão rotas protegidas e o restante será público, ok? Também configuramos o nosso usuário service para que ele gere o hash da senha, ou seja, criptografe a senha antes de salvar no banco de dados. Dessa forma, está salvando aqui com a senha criptografada, certo? Agora nós temos que fazer para o nosso Spring, ao invés dele estar utilizando um usuário padrão dele lá com aquela senha maluca que ele gera, né? Nós temos que dizer, está aqui a senha, vamos aumentar aqui essa senhazinha. Então nós temos que dizer para ele que não é mais para usar isso, que é para usar o meu e-mail. Então quando eu for me autenticar, eu quero passar o meu e-mail e a senha que corresponde a esse hash, que no caso aqui é senha em minúsculo, né? Palavra senha em minúsculo. Então eu tenho que fazer isso. Para mim dizer para o meu Spring que os users, que vão ser os caras que autenticam o meu sistema, correspondem à minha entidade usuário enter, eu venho aqui na minha entidade usuário enter e digo que além da entidade, ela vai implements, o que? Um user details, lá do Spring Framework Security Core, user details. Então, ele vai ter implementar. Para implementar, para que a minha entidade usuário entre implemente corretamente user details, eu preciso implementar alguns métodos que ele utiliza durante a autenticação. Então, eu vou botar aqui add métodos não implementados. Vocês vão ver aqui, tem um to-do aqui. Então, get authorities pode deixar return null. Get password, bom, qual que vai ser a minha senha? Ah, minha senha é a palavrinha senha. Então aqui no get password, o que eu vou fazer? Vou remover o to-do e vou dar um return this.senha. Essa é a senha. Username, eu não tenho um campo username, mas eu vou autenticar através do e-mail. Meu nome do usuário é meu e-mail, então vou dar um return this.email. Beleza? Feito isso, eu já estou dizendo para o meu Spring que a minha entidade usuário vai ser os meus users de autenticação. Né? Deixa eu só conferir aqui se está gravando, beleza? Então, agora, além de eu dizer que a entidade usuário serão os meus users de autenticação, eu tenho que dizer para o meu Spring como que tu vai procurar esses usuários, certo? Então, tu imagina o seguinte, quando eu informar meu e-mail e a minha senha, o sistema ele vai ter que ir lá buscar lá no banco de dados o meu usuário a partir do meu e-mail, certo? A partir do meu e-mail. Então, nesse ponto, eu já posso vir aqui no usuário repository e declarar o método para procurar os usuários através de um e-mail. Então, eu vou retornar um optional. Esse cara é do Java mesmo. Opcional é quando você quer retornar um objeto, mas você não tem certeza se ele vai retornar. Imagine se eu boto um e-mail que não existe. Pode ser que retorne, então, nulo. Então, ao invés de eu retornar nulo, eu retorno um opcional vazio, certo? Então, eu vou dizer aqui que vou retornar um opcional que dentro dele pode ter o que? Um usuário entity, certo? Usuário entity. E o método que eu vou buscar é find by e-mail. Então, string e-mail. Ele vai procurar lá. Então, o Spring Data JPA vai montar vai implementar esse método, montando uma consulta SQL, onde procura os usuários com aquele e-mail. Vai trazer o primeiro, mas não tem problema porque nós temos a regra lá que não permite dois usuários com o mesmo e-mail. Então, dou um Ctrl S, né? E agora eu vou para a camada Service. Então, agora eu vou dizer que quando eu já disse que então vamos só dar uma recapitulada. Eu disse que a minha entidade usuário vai ser os meus users para autenticação. Eu criei um método no repository para procurar meus usuários através do e-mail. Então agora só falta eu dizer que quando a parte de segurança precisar de algum serviço para buscar usuários, vai utilizar esse usuário service. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Implements, mesma coisa não, mais parecido, né? Um user details service. Opa, faltou details service.
lá do Spring Framework.security.core, certo? Então, ele vai utilizar esse serviço. Quando ele precisar buscar aonde é que estão meus usuários, ele vai utilizar esse serviço aqui, esse usuário service. Ele precisa um método específico que ele chama de load by username, né? Então, load by username. O nome do método não pode mudar, mas aqui tu já pode botar. Nós vamos procurar o username através do e-mail. E daí aqui a gente pode fazer assim, ó. Usuário enter, usuário igual o quê? This.usuário-repository.find by e-mail. Então ele vai buscar por e-mail, certo? E a gente pode dar aqui, ó. Se ele encontrar, beleza. Se não, a gente já pode estourar um erro. Or else throw. Então, se ele não, esse optional te dá essa opção aqui, ó. Se ele não encontrar, ele vai estourar um novo erro do tipo username not found. Então vamos botar aqui, ó. New, perdão, throws new user name not found. Tá aqui. Exception. O que tá erradinho aqui? Throws new? Não. Ah, não, é só dar um new, né? Não precisa dar um throw new. New username. Deixa eu confirmar aqui. Usuário não encontrado com e-mail. Assim, vamos ver o que está estourando o errinho. Deixa eu só ver o que ele. Eu acho que ele está pegando o erro. Não, deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu ver aqui. O que ele recebe? OS Troll. Ponto. Deixa eu só confirmar aqui, pessoal. Só vou dar um pause. Voltei, pessoal. Tava certo ali, só que na verdade é uma função lambda, né? O Java está adotando muito disso, então a gente tem que fazer aqui um array function. Então nós vamos passar essa função para dentro ali, beleza? E se não acontecer erro, então ele retorna esse usuário. Então o que acontece? O que nós estamos dizendo? Nós dissemos que a entidade usuário vai ser a responsável pelas autenticações. E nós dissemos que quando o Spring precisar um serviço para buscar a lista de usuários, ele vai utilizar esse cara. E ele utiliza através desse aqui, load use, desse método. Então ele vai procurar lá no repository pelo e-mail. Se ele não encontrar, ele estoura uma exceção. Se ele encontrar, ele retorna o usuário, que vai dar o return aqui. Aqui pode ver que é um método que retorna um user details. Como é que eu retorno o usuário que é um user entry? Porque meu usuário user entry implementa um user details, ou seja, ele é um user details. Ok, pessoal? Então já fizemos, configuramos ali o que precisava da entidade, do repository, do service. Agora nós podemos ir para a camada controller, fazer o nosso sign-in. Então vamos lá na controladora Alf e vamos criar aqui então um método post mapping, né? Quando o cara fazer um Alf sign-in, eu vou ter um método que vai responder um response entry string sign-in, certo? E dentro do corpo da requisição, então vou botar aqui quest body, eu vou receber um sign-in BTO, sign-in, certo? Throws exception, beleza? E daí o que eu vou fazer? Eu tenho que autenticar. Bom, como é que eu vou autenticar? Eu não vou fazer eu autenticação, eu vou deixar que o Spring autentique. Para isso, o Spring constrói o que ele chama de Authentication Configuration, tá? Então nós vamos criar aqui um atributo, mais uma dependência, Authentication Manager. Um Authentication Manager. Alf. Pode ser Alf. E vamos colocar aqui no método. Então, boto o mousezinho aqui em cima e pego o segundo.
Authentication Manager. Esse cara, o Spring constrói quando ele starta, porque ele está configurado para isso, né? Ele está, quando eu disse a dependência, ele cria um gerenciador de autenticação. Então, eu vou utilizar aqui dentro desse método esse autenticador, esse nosso gerenciador de autenticação. Então, eu vou botar lá auth.authenticate e daí eu vou botar aqui new user. Opa, deixa eu só ver se está certo aqui. Authenticate. Authenticate new. Deixa eu só confirmar aqui uma informação. Voltei aqui, pessoal. Eu tinha feito uma configuração errada aqui na hora do del import. Não é manager, perdão. É a configuração. Então vamos dar um Ctrl Z aqui, certo? Eu peço que vocês me perdoem. Então aqui não é um Authentication Manager, é um Authentication Configuration, tá? Authentication Configuration, ou seja, configuração de autenticação. O Manager é o que o Spring está utilizando, né? Então aqui nós precisamos só a configuração de autenticação. Então eu posso botar authconfig, certo? E daí agora sim, vou vir aqui adicionar, inicializar esse campo no método construtor para que o Spring faça essa injeção. E agora sim, eu vou dar um auth.get, authconfig, perdão, .get authentication manager. Agora sim, .authentication. E daí nós podemos dar um new. Mas espera aí, tem coisa errada. Vamos lá. Config.get. Certo? Authenticate manager.authenticate. E aqui vai dar um new user name password authentication. Ah, é difícil. O professor se perde, mas vai embora, né? A gente às vezes se perde. Não é da noite pro dia que a gente lembra tudo, né? Às vezes faz isso aqui uma vez na vida só e daí depois não faz mais, né? Get sem. Já vou explicar, tá, pessoal? Já explico para vocês. O que acontece? Pessoal, o authconfig get authentication manager, então, ele vai pegar a configuração e vai dar um authenticate. Daria para ser daquela outra forma, tá? Iria funcionar daquela outra forma também, porque eu estava pegando o authentication manager, então iria funcionar igual, tá? Era só eu dar um auth.authenticate e iria funcionar. E aqui eu crio então passando o e-mail e senha. Se ele autenticar, se ele der erro de senha ou de usuário, ele estoura uma exceção, que vai dar um bad request, certo? Se não, a gente pode dar um return response entity, e a gente pode botar assim, ó, ponto ok e botar autenticado. Opa. Beleza? Vamos fazer esse testezinho para ver o que se sucede. Lembrando sign in, né? Então vamos lá no nosso Postman. Vou criar uma nova rota. Eu vou botar aqui, deixa eu diminuir um pouco essa fonte, né? Vou colocar aqui método post, localhost 2.8080 /auth /signin. Se eu mandar um send aqui, ele vai dar um erro, né? Opa, não está rodando a aplicação, como é que vai dar erro, professor? Não tem como. Vamos startar a aplicação. Conectando o banco de dados. Aplicação no ar. Volto para o post. Send. Ele vai me dar um bad request, dizendo que tá faltando coisa aqui, né? Não tá legal isso aqui. Ó, request borrow é necessário. Então vamos botar o borrow aqui. Raw JSON, vamos botar aqui, ó. E-mail, luciano.ferreto e a minha senha. Senha, senha. Se eu der o send, ele tem que dar autorizado. Opa! E entrou um password com no password encode.
Opa, tem um erro lá. Vamos dar uma olhadinha, ver o que está acontecendo. Vamos ver. Acho que eu sei o que é, pessoal. Tá. Beleza. O que acontece? Ó, primeira coisa, vocês observem que ele está buscando no banco de dados, né? Nós olharmos aqui no console, até é bom dar esse link que a gente entende o funcionamento das coisas. Então, quando eu dei o send aqui, ele foi lá no banco de dados, ó. Tá aqui, ó, o select lá do banco de dados. Foi lá e procurou o usuário Luciano. Beleza. Achou o usuário Luciano. O usuário Luciano possui a sua senhazinha lá criptografada, que é o normal. Só que o que acontece? O Spring não sabe qual é o algoritmo de criptografia que eu usei para criptografar essa senha. Então, como é que ele vai comparar isso? Como é que ele vai comparar? Por isso que ele está dizendo, ó, você entrou uma senha com não password encoder. Ele está tentando comparar a palavra senha, texto puro, essa daqui, com o meu hash. Não vai dar certo. Então, eu tenho que dizer para ele, que eu quero que ele use o mesmo decrypt password que eu usei, certo? Como é que eu faço isso? Eu vou criar um configuration aqui. Então, aqui dentro do package configs, eu vou dar um new class e vou chamar de config diversos, certo? Ele vai reiniciar aqui, deixa eu dar um Ctrl. Beleza. Vou dizer para o Spring que essa classe vai ser uma classe de configuração e vou criar um bin aqui para o Spring. E eu vou dizer para o Spring, bom Spring, quando precisar de um password encoder, então vou botar aqui, password encoder, eu estou dizendo isso, acho que eu estou dizendo, quando tu precisar de um password encoder, tu invoca esse método aqui, get password encoder. O nome do método é indiferente, tá, pessoal? Se eu botar get abobrinha, ele vai funcionar, porque ele vai se basear pelo tipo do retorno do meu bin. E esse método vai retornar o quê? Return, eu tenho que colocar a mesma coisa que eu botei lá. Ah, eu usei o bcrypt password encode para me codificar. Então eu vou dar um return new bcrypt password encode. Então quando ele precisar, eu vou fazer isso. Agora, teoricamente, na teoria é tudo bonito, né? Na prática complica, mas vamos lá. Nós apanhamos, mas não paremos deitado, né? Levantemos sempre para apanhar de novo. Mas vamos lá, pessoal. Então aqui, vou dar o sign in agora. Oh, autenticado. Vou botar a senha errada. 1. Usuário inexistente ou senha válida. Vou deixar a senha certa, mas o meu e-mail errado. Usuário inexistente, senha inválida. Certo, pessoal? Então agora sim. Agora ele está buscando a lista de usuários através do meu banco de dados, né? E está fazendo a comparação. Então vamos lá, resumão desse vídeo agora, que já está um vídeo bem comprido. Deixa eu ver quanto tempo. 18 minutos. Não, pensei que estava mais. Vamos lá. Resumão desse vídeo. Então, o que a gente fez? A gente, dentro da usuário entry, a gente definiu que ele ia ser o nosso usuário de autenticação, atribuiu alguns métodos aqui, dizendo que o get password é a senha, get username é o e-mail. No nosso usuário repository, a gente declarou um método aqui para o nosso Spring Data JPA implementar, que é uma pesquisa através do e-mail do usuário. No nosso usuário service, a gente também disse que quando o Spring precisar de um serviço para buscar a lista de usuários, é para usar essa classe aqui, User Detail Service. Através dessa implementação, a gente está dizendo isso. E tivemos que implementar o método Load by Username, que faz a verificação. Na verdade, procura através do e-mail lá na base de dados, certo? E no Auth Control nós fizemos simplesmente ele fazer essa autenticação. Como é? A gente pediu para o Spring injetar, na criação dessa nossa controladora, ele injetar a configuração de autenticação, e através da configuração de autenticação, a gente chama o método Authenticate. A configuração de autenticação chama o gerenciador de autenticação e manda autenticar. Passando o quê? Passando um username password authenticate token, onde a gente passa o e-mail e senha. Ele vai fazer o select no banco, vai comparar se existir o usuário com esse e-mail, vai criar o hash da senha e vai comparar com o hash que está armazenado no banco de dados. Certo, pessoal? Então, peço desculpas pelos atropelos aí, alguns detalhezinhos nos vídeos, mas faz parte da programação, né? Nem sempre a gente consegue seguir na 100%.
beleza? No próximo vídeo, então, detalhe, faltou uma coisa, né? Agora o que a gente está retornando? Simplesmente a palavra autenticado. Quando o usuário autentica, ele recebe a palavra autenticado, beleza? Mas só que, na verdade, ele tem que retornar o quê? Token. Por quê? Nós não vamos passar esse e-mail e senha toda vez. Então, quando a gente for fazer uma requisição para uma endpoint AWS, um endpoint protegido, a gente vai ter que passar alguma forma de autenticar. E não vai ser o usuário, e-mail e senha, e sim um token, certo? Então, na próxima, a gente continua. Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu acabei. Deixa eu só mudar aqui. Agora sim. Então, pessoal, ele está retornando aqui a palavrinha autenticado, né? Então, quando a gente for acessar um endpoint da AWS, isso que eu estava falando e não estava aparecendo para vocês. Quando a gente for acessar a palavrinha, uma endpoint protegido, ou seja, um endpoint da AWS, nós não vamos passar os e-mails senha toda vez. Não, a gente vai passar um token, que quando ele fizer o sign-in, ele vai receber o token e a partir dali ele usa o token para se identificar no nosso back-end. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, peço desculpas pelos atropelos. Explico novamente. É uma videoaula de apoio, é uma aula de apoio, não é uma produção profissional. Eu tenho certeza que vocês compreendem e eu agradeço aí. Um abraço, até o próximo.